Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da segunda semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Gênesis capítulo 37 e nos diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que o animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida, e acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Amados irmãos e irmãs, claro que aqui está o início de uma história sobre José. Vou até também contar para vocês um sonho que eu tenho, tá bom? Eu tenho vários materiais sobre a vida de José do Egito. Eu tenho muita vontade de um dia poder lançar aqui uns vídeos ou até um pequeno curso, bem breve mesmo, sobre a história de José do Egito, porque tem muita coisa que a gente às vezes não sabe sobre ele, que está na Bíblia, que tem muito contexto aí legal. Quem sabe aí em breve eu não faço alguma coisa nesse aspecto, né, para a gente poder aprofundar melhor. Eu acho que a gente precisa ter mais conhecimento bíblico, né? Mas hoje, nessa sexta-feira da Quaresma, eu queria meditar melhor sobre a dinâmica da inveja que aparece aqui. Segundo o texto, os irmãos viram que o pai amava mais a José do que aos outros, e isso gerou uma espécie de um ciúme, uma espécie de uma inveja. Eu queria falar sobre a inveja, estamos na Quaresma, por que não falar de um pecado capital, que muitas vezes pode aparecer, né? O que é que vem a ser a inveja? A inveja é um desejo ressentido pelo bem do outro. E um desejo que ele perca o que tem. Então, ao invés de torcer pela alegria do outro, eu quero que o outro seja derrotado. Que o outro não seja feliz. É o inverso de uma admiração. Quando eu me admiro por alguém, aquilo que o outro vive me inspira. Mas quando eu tenho inveja, não me inspira. Eu vejo o que o outro tem, e ao invés de querer aquilo que o outro tem, eu digo, o desejo é que ele perca tudo que ele tem. E esse pecado é um pecado capital, porque ele acaba dando origem a outros pecados. Por exemplo, a murmuração. Eu reclamo porque acho que a minha vida não tem sentido. Então, por exemplo, eu tenho inveja da casa vizinha minha. Então, eu começo a reclamar da minha casa, eu acho que ela não tem nada que preste. Eu digo, eu queria ter tudo, mas não tenho nada. Gera calúnia, gera ódio, gera violência. Então é um pecado que acaba muitas vezes gerando tantas outras realidades extremamente negativas. Eu trago até mesmo 2 citações sobre a inveja que tem na Bíblia. Por exemplo, lá em Provérbios 14:30 diz assim: O coração tranquilo é a vida do corpo. A inveja, ela na verdade é aquilo que destrói, né? É a podridão dos ossos. Lá em Sabedoria capítulo 2, versículo 24, foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Então veja, a inveja gera podridão na nossa vida. A inveja também fez com que a maldade entrasse no mundo. Amados irmãos e irmãs,
Quando eu olho para essa inveja ainda ligada à figura de José, tem duas coisas que eu posso comentar. O sucesso de José fazia que aquele povo se sentisse menor. É isso que a inveja faz. Quando eu tenho inveja de alguém, a realidade do outro me faz me sentir um nada. Em vez de me sentir mais feliz, torcer pelo outro, aplaudir o outro, eu faço o inverso. E a inveja acaba também nos cegando. Sabe por quê? Um coração invejoso. Ele não vê o valor do outro. Então os irmãos começaram a não ver valor em José. Né? Ao invés de perceber as coisas boas que ele tinha, só viam coisas negativas. Eu trago essa reflexão para você. Será que os sucessos das pessoas que estão ao teu redor te fazem se sentir menor? Ou o sucesso de alguém te impulsiona também a lutar, a perseverar, a ser alguém melhor? O sucesso do outro acaba fazendo você ficar cego e não vendo o que o outro tem de bom? Ou tudo que o outro tem para você é sempre negativo, 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 negativo? Às vezes, amados irmãos e irmãs, a gente acha que não é invejoso, mas lá no fundo às vezes somos. Às vezes a gente acha que no final das contas, o que a gente sente é só um pequeno desconforto, eu digo, fulano é orgulhoso, fulano é assim. Quando a gente vai adentrando mais profundamente, eu tenho inveja. Eu queria ser igual àquela pessoa, mas ao invés de me inspirar por ela, eu quero derrubar ela, porque eu não me acho capaz de chegar lá. Quantas vezes, até mesmo dentro das nossas paróquias mesmo, a gente acaba sendo homens e mulheres invejosos. Eu tenho inveja da pastoral tal, eu tenho inveja do grupo tal, eu tenho inveja da comunidade tal. Será que é assim o caminho? Aí começamos a levantar calúnias, a falar mal do outro. Por quê? Para ver se o povo também pensa como a gente. Então eu vou tentando, trazer visões erradas para a outra pessoa, ao invés de elogiar, ao invés de exaltar o outro. Mas é interessante que Deus não abandona, né? Deus não abandonou a figura de José. Não é o objetivo do texto a gente mergulhar sobre isso. Mas Deus não abandonou José. Quantas coisas boas Deus depois fez? Veio inveja, veio pernas para derrubá-lo, mas Deus não abandonou José. E para terminar o vídeo, eu quero só mencionar uma coisa para vocês. A inveja é como um veneno. Né? É um veneno que nos destrói. Só que sabe o que é interessante? É que a inveja é um veneno que a gente bebe esperando que o outro é que morra. Olha o grande absurdo da inveja. Você bebe, alimenta a sua inveja, achando que é o outro que vai morrer. Mas no fundo, sabe o que é que está acontecendo? É você que está acabando. É você que está se automatando, né? Amados irmãos e irmãs, quanto mais inveja você alimenta dentro de você, mais isso está te destruindo, está te impedindo de crescer, de evoluir, de perseverar. Então pensemos, à luz do texto de hoje, um pouco, se existe em nós esse grande mal que é a inveja. E peçamos ao Senhor, converta o meu coração. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!